Mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Maranata. Tudo na paz? Aqui é o Senhor Andrade e quando Jesus voltar, a casa vai cair. Olá, meus irmãos, aqui é o Fernando Basílio. Insiste em pedir, vem Senhor Jesus. E aí, Santidade? Aqui quem fala é o Cabeça e eu vou dizer uma coisa pra você. A noiva continua esperando o noivo. E é isso aí, meu irmão e minha irmã, nós estamos iniciando então a Mesa da Palavra. Onde estás também quero estar, ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é o meu lugar. E senhor Fernando Basílio, você sabia que nós estamos sendo patrocinados? Glória a Deus, precisamos mesmo, viu, irmão? Inclusive, se você quiser patrocinar o nosso canal, pode colocar o seu telefone aqui na descrição que nós entraremos em contato. É verdade, você fica à vontade. Nós estamos sendo patrocinados pelo ateliê Frutos da Mãe Querida. Glória a Deus. Nós vamos colocar aí, né, o link do Facebook para que você possa acessar e ver os produtos. São produtos personalizados, produtos religiosos. Você quer mandar uma mensagem especial? Tem uma passagem da Bíblia que você quer gravar ali num copo para alguém? Fique à vontade, faça o seu pedido. Ateliê Frutos da Mãe Querida. Inclusive, essa camiseta que nós estamos usando aqui, que você não tá vendo porque é áudio. Também tem ali os produtos do nosso canal, também tem lá, só fazer o pedido. Ateliê Frutos da Mãe Querida. Procura no Face. Ficou muito comercial esse negócio. Ficou comercial. Nossa camiseta está sendo vendida, está disponível caso você queira participar, comprar uma camiseta nossa, fique à vontade. Também está no canal ali do Frutos da Mãe Querida, amém? Então vamos pro nosso tema. Qual que é o tema de hoje, senhor Andrade? Maranata! Glória a Deus! É o nome do nosso canal, Glória a né? Deus! Vamos descobrir juntos aí o que é que significa Maranata. E nada melhor de a gente entender o que significa Maranata do que a gente trazer um teólogo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, né? Por isso nós convidamos, seja bem-vindo aqui o nosso irmão. O Emerson Cabeça, né? Inclusive, o Emerson tem um canal fantástico de estudo. E vai estar disponível também aqui o link, né? Peço para você poder compartilhar o canal do Emerson, curtir, se inscreva e acione o sininho para que você possa receber as notificações. Muito bem-vindo, meu irmão. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Que essa paz seja com você em seu coração, tua casa, com tua família. Que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam te essa paz em você, amém? Amém. É muito bom para mim poder estar aqui, para a gente poder partilhar das coisas de Deus. Uma alegria poder estar entre as pessoas que são de Deus. Isso é uma coisa que transborda no meu coração, saber que o Espírito Santo de Deus está sobre nós quando nós nos reunimos no nome do Senhor Jesus. Então, irmão, sem mais delongas, vamos já iniciar assim, com uma pergunta assim, facílima, né? O que significa Maranata? Olha, primeiro vamos contextualizar. É comum entre o povo judeu, quando eles chegam na casa de alguém ou quando se encontram com alguém, eles fazerem uma saudação, falar Shalom. É comum, até hoje. Se você tiver um dia a oportunidade de ir na Terra Santa, se você falar a língua lá dos judeus, falar hebraico, ou até mesmo o aramaico, não sei qual é a língua que eles estão usando oficialmente lá, creio eu que seja o hebraico, mas você vai ver que é comum as pessoas se saudarem com Shalom. Quando o cristianismo começou, essa saudação ela foi estendida. Por quê? As pessoas falavam de duas formas. Falavam ou Maranatá, quer dizer, vem Senhor, ou falavam Maranatá, vem Senhor. Então,
vem Senhor, no sentido de o Senhor estar conosco. E Maranatá, né? Maranatá, no sentido de vem Senhor na volta dele, a volta escatológica que nós esperamos, né? Que a igreja espera. O retorno glorioso de Jesus para instaurar os novos céus, as novas terras, a nova economia existencial. Então, Maranatá significa essa saudação. Quando você encontra a pessoa, você chega na casa dela ou você encontra ela em algum lugar, você deseja o bem para aquela pessoa. E ao mesmo tempo, esse desejar bem foi estendido para falar assim, vem Senhor. Porque nós queremos o quê? Que o Senhor esteja conosco. Amém? Glória Amém. a Deus, fantástico, né, irmão? Fantástico, E pra né? mim, assim, não sei se é uma impressão minha, mas parece que é uma palavra da moda. É isso mesmo? Olha, hoje em dia se fala muito assim, né? Sobre a volta de Jesus. Infelizmente, essas opiniões, a forma das pessoas falarem hoje está um pouco contaminado, não é verdade? Porque assim, há tantos filmes que têm uma visão apocalíptica muito errada. É só você fazer essa experiência. Quando você ouve essa palavra, apocalipse, quais são as imagens que vêm na sua cabeça? É guerra. Você vê, nossa, avião soltando bomba, tanque de guerra disparando um míssil, você vê soldados armados atirando, você vê aquele cenário lá do Exterminador do Futuro, né? Um monte de robô disparando laser e caveira de gente pra todo lado, é uma desgraça toda. Não. O Apocalipse não tem muito a ver. Não é que não tem esse contexto dentro do Apocalipse, mas falar que o Apocalipse é isso seria um crime fazer uma afirmação dessa. A gente tem muito assim de meio preguiçoso. Então assim, qualquer coisa que a mídia fala ou que os filmes mostram, a gente toma como verdade e nem vai ler. Olha, é incrível, mas isso é verdade mesmo. Se às vezes já aconteceu comigo, né? Muitas vezes eu entrando num assunto com uma determinada pessoa e a pessoa dizer assim, mas passou no jornal. Não, mas passou, mas não é assim, não, mas passou no jornal. Como que se o jornal ele fosse um critério de verdade absoluto. E infelizmente na nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil, isso não é verdade. E pela velocidade da informação também, né, que chega. Hoje é muito fácil você saber o que está acontecendo ao outro lado do mundo, pela internet e tudo mais. Mas nem mesmo essa velocidade da informação garante a autenticidade da informação. Exatamente. Né? Quantos fake news existem, né? Já mataram, por exemplo, o Didi, mesmo já mataram ele umas 20 vezes. Todo dia das crianças eles matam o Didi, coitado, né? Porque que o rapaz morre lá no dia das crianças coisa das crianças. Poxa vida, gente. Isso é muito importante, ainda mais para nós que somos cristãos, ver a veracidade dos fatos que conversamos. E desde o começo da igreja tem esse problema de fake news. Quando o nosso amigo Lucas começa a escrever no evangelho dele, diz assim, muitos tentaram empreender de escrever as coisas que se passaram entre nós. Então, o que significa isso? Significa que diversas pessoas tentaram escrever, mas existe uma diferença entre os escritos sagrados, por quê? Porque foram inspirados por Deus. E os escritos apócrifos, ou seja, não foram inspirados por Deus. Por mais que as pessoas tentem, existe essa diferença. Por quê? Existe uma diferença, por exemplo, imagine uma pessoa vendo uma cena da sua família, mas uma pessoa que não conhece você, nem a sua família. Ela de repente pode ver aquela cena e julgar de uma maneira pejorativa, de um jeito ruim. Já uma pessoa que vê a mesma cena, mas é íntimo da sua família, uma pessoa que frequenta a sua casa, ela já vai ver com outros olhos e vai ver que de repente ali, apesar do contexto, não tem a maldade ali. Percebe? Então essa é a diferença da palavra de Deus, que é sagrada, com a palavra apócrifa, que não é sagrada, né? Existem vários escritos apócrifos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E a igreja teve essa sabedoria de separar isso daqui, nós temos hoje, né? Que é a Bíblia. Por isso nós falamos Bíblia Sagrada. Fantástico, irmão, fantástico, né? Tá vendo? Fake news não é de hoje. Muito bem. E a Bíblia fala de Maranata, irmão? Existe, isso tem fundamento bíblico? Sim, a esperança da igreja é a volta do Senhor. Veja, se
você estudar um pouco de teologia, um pouco da Bíblia, as coisas de Deus, você vai ver que o fundamento da fé cristã está na ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado de verdade, inclusive Paulo comenta isso nas cartas dele, né? Ele diz assim, que seria vã a nossa fé. E ele reafirma, não, mas Jesus ressuscitou. Então a nossa fé, a esperança da nossa fé está na ressurreição do Senhor. Mas anexa a essa ressurreição está a promessa dele, da volta dele. Inclusive, se você conseguir fazer o filminho na sua cabeça, lembra aquele último momento que Jesus teve com os apóstolos? Que ele ascendeu ao céu? Apareceu 2 anjos, não foi assim? Sim. Um desses anjos pegou e disse assim, vocês que vêem Jesus subir para o céu, ele voltará da mesma forma. Veja, não só nas palavras de Jesus durante o ministério dele, naquele momento mais íntimo com os apóstolos no cenáculo, mas o anjo já deixou reforçado. Olha, o jeito que vocês estão vendo ele ir, é o jeito que ele vai voltar. Por isso vem, Senhor Jesus, é a esperança da igreja. E a igreja então ora, a igreja pede ainda a volta de Jesus. Constantemente. Olha, uma coisa que tem que ficar clara, muitas pessoas falam assim, meu Deus, se Jesus voltar o mundo vai acabar. Ai meu Deus. Porque aquilo que você falou de Hollywood, né? Influenciada a mente das pessoas. Falar da volta de Jesus, o pessoal já fica desesperado. Meu Deus do céu, vai acabar o mundo. É e não é isso. Olha, se a gente fosse falar assim, no ipsis literis, como alguns costumam dizer, na ponta do lápis, não é um fim do mundo. Novos céus e novas terras é, digamos assim, um recomeço. É uma reatualização daquilo que Deus fez lá no Gênesis. Eu imagino assim comigo que os novos céus e as novas terras, né, o reino de Deus, na sua plenitude, é um resgate daquilo que era o Gênesis. Porque o homem tinha pecado, sim ou não? No Gênesis não. Não, o homem tinha... Sim ou não? Não. Não tinha. Nem o homem nem a mulher tinham pecado. E a presença de Deus estava ali. Nós, no céu, quando nós estivermos no reino de Deus, nós vamos ter pecado? Sim ou não? Não. E Deus vai estar conosco? Claro. Então, é um resgate daquilo que era o Gênesis. Então, nós não podemos falar assim de um fim. É que nem quando a pessoa morre. Morreu, acabou? Sim ou não? Fisicamente, encerrou o ciclo. Mas não é o fim. Acabou, não é o fim. A vida da pessoa permanece após a morte, na alma dela. A mesma coisa. Este mundo, ele vai ser como o nosso corpo. Ele vai perecer. Mas há alguma coisa que continua viva em nós, que é a nossa alma. O mundo será restaurado. Paulo usa nas cartas dele essa expressão, que até o próprio mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. São Tomás de Aquino diz assim que são 3 coisas que prendem as pessoas e fazem as pessoas terem medo da volta de Jesus ou da morte, que é o apego às coisas desse mundo, arrependimento tardio pelos pecados e o medo do juízo de Deus, a incerteza da salvação. Isso é muito impactante para a gente pensar, né? Por que as pessoas têm tanto medo da volta de Jesus, mas as pessoas não se... Por que as pessoas têm tanto medo da volta de Jesus, mas não têm medo da morte? Porque se você vê num contexto assim, literal, quando acontece a nossa morte, nós vamos ser julgados. No momento a Bíblia diz, no momento da nossa morte vamos ser julgados. Na volta de Jesus vamos ser julgados também. Como que as pessoas não têm esse proporcional medo da morte com a volta de Jesus? Eu acho que existe uma história bíblica que ela pode lançar uma luz muito grande sobre essa temática aí, que é o momento lá de Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, queria destruir Sodoma e Gomorra, não era assim? Sim. Aí o Abraão foi lá, intercedeu, mas se tiver 50 pessoas justas lá, você vai acabar com tudo lá e 50 justos vão morrer? Não, peraí, se não tiver 50, então vou poupar a cidade. Bem, no final das contas, os anjos foram lá, chegou lá, não tinha nem 10 pessoas, não era isso? Pegou lá a família de Ló, vaza, porque vai chover fogo do céu, não é assim? Isso mesmo. Mas qual que é o medo que São Tomás de Aquino falou aí? Um deles, o primeiro? O apego às coisas. Por que a mulher de Ló foi olhar pra trás, gente? O negócio tava acabando, chovendo fogo lá, tava acabando com tudo. Por quê? Porque ela tinha apego àquela vida de pecado que ela levava naquela cidade lá. Né? Olha, eu quero que você imagine bem.
põe na sua mente e no seu coração. Por que Deus decidiu destruir tudo aquilo lá? A cidade de Sodoma e Gomorra. Pode ter certeza disso. Que a desgraça que estava acontecendo naquela cidade em pecado era muito grande demais. Era uma coisa assim, sabe, fora da realidade. Que tipo assim, não tem mais o que fazer. Entende? E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, Deus procurou bondade lá. Encontrou 10 pessoas, não, só encontrou a família de Ló. Né? Ele, a esposa e as 2 filhas. 4 pessoas. Lembra quando o mundo foi acabar no dilúvio? No mundo inteiro, quantas pessoas justas tinha? Só Noé. Só Noé era um homem justo no mundo inteiro. Será que se a gente tirar Noé do fator da nossa conta, será que a esposa dele, os filhos dele... Isso que eu ia perguntar, inclusive fala só de Noé, né? Mas não fala dos filhos da esposa. Tanto que depois, né, os filhos dele, o nosso mundo recomeçou com os filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé. E Cam foi amaldiçoado ainda. Sem era o cara bom e Jafé, os dois, Sem e Jafé, digamos assim, pessoas abençoadas, mas o Cam foi amaldiçoado. Por quê? Por causa do pecado. Então, olha para você ver a situação. Parece que o pecado é uma coisa incrustada no ser humano. Que sempre, de alguma maneira, ele escapa por algum lugar, por alguma brecha ali. Então, uma das coisas que o grande problema da volta de Jesus que há no coração humano é o apego às coisas deste mundo. Principalmente, se for falar assim, a pessoa tem apego a dinheiro, coisa tal. Mas não é só a questão do dinheiro. Há pessoas que são apegadas a outras pessoas. Pode ver que se determinada pessoa morrer, quantas e quantas pessoas não passam o resto da vida em depressão, a pessoa não consegue se recuperar de tanto apego que tem. E o que a palavra de Deus nos diz? Qual é o primeiro mandamento? A quem nós temos que amar acima de todas as coisas? É a Deus. Porque em Deus está a nossa esperança. Agora, se a gente colocar a nossa esperança, a nossa vida, a nossa fé, tudo aquilo que... em alguma pessoa... Olha, gente, o ser humano é falho. As pessoas falham. Eu posso falhar? Nós falamos aí sobre essa questão do pecado, de esperar, né, o Senhor. Lá em 1 Coríntios, né, capítulo 16, versículo 23. Alguém não amar ao Senhor, seja maldito. Maranatá. É essa a pronúncia, será? Isso, Maranatá. Né? A gente costuma emendar a palavra, mas a palavra é separar, porque fala vem Senhor, né? A expressão, né? A gente junta tudo, né? Até no português, muitas palavras a gente a gente fala, algumas palavras são separadas, né? A gente acaba emendando elas, mas é exatamente isso. Vai depender muito do contexto, né? Se é no contexto de saudação, falando Maranatá, significa que você quer a presença de Deus ali com você. Né? Jesus ele falou assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, isso é um Maranatá. É que nem nós aqui neste momento, nós que, enquanto estamos gravando esse programa, estamos eu, o Paulo e o Fernando. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Então aqui nós estamos como? Com a presença de Jesus no nosso meio. Estamos reunidos e é por causa dele, por ele que nós estamos aqui. E cada momento que você estiver com alguém, vamos supor você está lá no banco de uma praça e encontra alguém e a pessoa está, sei lá, deprimida. Aí você vai falar das coisas de Deus para ela, para reanimar ela. Esse momento é um momento de comunhão. Você tem ali, não é só você com ela, mas é a presença do Senhor. Então Maranatá, é a presença do Senhor. Mas é também esse desejo nosso da volta do Senhor. Vem, Senhor! Vem para resgatar a tua igreja, vem para fazer novas todas as coisas. Então é um bom duplo sentido aí desta palavra, né? Nós que somos católicos aqui, né? Nós estamos, eu sei que pode ter pessoas de outras denominações que estão nos acompanhando, né? Seja bem-vindo também ao nosso canal. É um tema que inspira as pessoas, né? Que traz curiosidade. Mas nós que somos católicos, como você falou dos livros apócrifos da igreja, quem diz que os livros são inspirados são a igreja. Existe uma área da teologia da Igreja Católica que trata sobre isso, sobre a volta de Jesus? Sim, existe.
Dentro da teologia, a parte específica que cuida dessa área é a escatologia. E a escatologia, ela tem várias ramificações. Então, quando vai falar da escatologia, a gente fala do fim último das coisas. Então, a gente pode falar do fim último da vida da pessoa. Jesus está voltando para quem? Para você, porque você está morrendo. E aí, na nossa morte, com quem nós encontramos? Com o Senhor. Como eu falei, Nós podemos falar também da escatologia da sociedade. Quantas sociedades no mundo já vieram a existir e deixaram de existir? Né? Hoje nós fazemos, né, escavações, encontramos povos que viveram em determinado lugar e que não existem mais hoje. Que até para recuperar a língua que eles falavam é difícil, precisa todo de um estudo, dedicação de anos e anos de trabalho para resgatar a cultura daquele povo, como que eles viviam, se era um povo mais agrícola, se era um povo mais guerreiro. Então tem tudo isso envolvido. Mas também falamos do fim último das coisas, né? Do cosmo, da nossa existência. Assim como nós tivemos um início, o mundo também teve um início, né? Deus criou. Mas quando nós falamos do fim último das coisas, nós não podemos falar no sentido de destruição total. Mas você pode dizer assim, mas o apóstolo Pedro vai falar que tudo vai acabar em fogo, que vai se desfazer nas chamas e coisa e tal. Sim, se desfazer, mas para quê? Para ser refeito novamente. Quando nós morremos, o nosso corpo ele vai se decompondo, ele vai se acabando. Chega um momento que vira o quê? Cinza. Mas na ressurreição o que acontece? É bonito quando a gente olha para a ressurreição, quando a gente vê aquela passagem dos ossos secos. Né? Claro que no contexto teológico está falando da restauração do povo de Israel. Mas nós podemos olhar com querigma assim dentro dessa passagem, daquilo que nós viveremos no último dia, né? Da ressurreição, né? O mar vai devolver os mortos, os túmulos vão devolver os seus mortos, e o que vai acontecer? O corpo vai se refazer, se unir com a alma de novo, e se, pela glória de Deus, nós fomos dignos de ir para o céu, nós vamos assumir aquilo que Paulo fala nas cartas deles, um corpo glorioso. E baseado nesse raciocínio aí é que a Igreja Católica permite a cremação, né? Se não atingir a sua matéria de fé ali, se você... Restauração do corpo? Isso. Se isso não tirar a sua fé disso, não tem problema, a pessoa pode ser cremada. Sim, né? Só que a igreja tem algumas orientações sobre isso. O corpo é uma coisa sagrada. Nós somos templos do Espírito Santo. Nunca podemos perder isso de vista, né? Por isso, tudo que você fizer com o seu corpo, algumas pessoas hoje têm o costume de falar assim, meu corpo, minhas regras. Pelo amor de Deus, não faz isso com você não. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você faz com o seu corpo tem sim o interesse de Deus. Então assim, a igreja orienta assim, que se você for cremar o corpo, algumas pessoas vão num lugar e jogam as cinzas no ar, ou jogam num rio, no mar. A igreja não permite isso. Mesmo cremando a pessoa, ela tem que estar num lugar, ou colocar na terra, ou guardada. Alguns crematórios têm um lugar específico para guardar as cinzas. E é importante guardar, é o respeito com o corpo da pessoa. A igreja permite a cremação? Sim, mas desde que as cinzas do corpo daquela pessoa sejam preservadas. E desde que não afete a sua fé sobre a restauração do julgamento do último dia. Amém. Na Bíblia, eu já vinha falando então essa palavra, Maranatá, estava dando uma olhada nos meus rascunhos, bem antigos, e aí fui dar uma pesquisada também sobre o assunto. O Padre Jonas falou bastante sobre isso, principalmente no começo, né, que ele começou nesse processo da Canção Nova e tal, até antes, né, da Canção Nova, que ele fazia encontros lá em meados de 1076, ele já fazia encontros de jovens chamado Maranatá, né, clamando essa volta de Jesus, né, mas a volta com a volta mesmo de Jesus, né. Tem tantos estabelecimentos, casa de repouso, serviços de vans, lojas, lanches e tantos usando esse nome, essa palavra, né? E músicas, sendo católicas, evangélicas, enfim. Mas é uma palavra que ainda continuará em muito tempo ainda conosco, né? No nosso vocabulário, digamos assim, porque há um desejo da nossa alma dessa volta de Jesus. Né? Na verdade, né, o desejo, a aspiração da igreja é a volta do Senhor. E eu acho que o que marcou muito essa época
dos anos 70, né, do porquê de falar tanto assim da volta de Jesus, um dos problemas que a igreja enfrentou muito nessa época foi o problema da nova era, que, por incrível que pareça, está muito presente nos dias de hoje. E o grande problema é que hoje ainda não temos só o problema da nova era, temos o problema do governo mundial, nós temos o problema lá do satanismo, nós temos o problema dos Illuminatis, nós temos o problema da maçonaria, de famílias que têm domínio, digamos, por causa de questões financeiras, né? Tem domínio das grandes economias do mundo. E todas essas coisas juntas são um ataque à igreja. Então, assim, nesta época, principalmente dos anos 70, que a nova era estava borbulhando, nada mais justo de que Deus levantar um profeta para falar das verdades da fé. Então o padre Jonas, nessas épocas, ele foi esse grande exponencial de falar sobre a volta de Jesus. Como que a gente está se preparando para a volta do Senhor? Se essas coisas da nova era, que não são de Deus, está incutido no nosso dia a dia, em símbolos, em coisas que nós fazemos, em coisas que nós falamos. Você percebe? Então, assim, o jeito da gente se vestir diz quem nós somos. As pessoas com quem nós andamos diz quem nós somos. As coisas que nós temos no nosso dia a dia, elas dizem sobre nós e sobre aquilo que nós acreditamos. Eu, por exemplo, né, em qualquer lugar, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho o meu crucifixo. Ele está sempre comigo. As pessoas veem ele. Qualquer pessoa, vamos supor que eu esteja andando, um carro me atropela, eu caio ali e morro. Qualquer pessoa que me encontrar vai saber que eu era um católico, que eu acreditava em Cristo, porque eu tenho meu crucifixo, é um sinal da minha fé. A cruz não é a minha fé, ela é um sinal da minha fé. Percebe? A nova era, ela trabalhou muito essa questão do simbolismo, por quê? Porque ela desvia a nossa fé, para a gente acreditar em coisas demoníacas, em coisas sobrenaturais, coisas fantasiosas, e tudo isso acaba nos afastando do foco que é o quê? O Senhor. Então, nós não sabemos que dia e hora que o Senhor vai vir, ou para nós ou para o mundo, né? Tem isso também. Entender? Hoje pode ser, daqui a pouco. Hoje... As duas opções, irmão, é uma coisa assim cronológica. Hoje, o Senhor está mais próximo de voltar do que teve ontem. Com certeza. E amanhã vai estar mais próximo ainda. Muito mais Então, se ele não vir pra mim, ele pode vir pra todos. Aí, né? Talvez as pessoas questionem assim, mas como que nós sabemos que o Senhor não vem hoje, vai vir amanhã e não vem hoje? Ah, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que algumas coisas têm que se acontecer para que o Senhor Jesus volte. Entende? Então, nós temos que estar atentos a isso também. Não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor deixou alguns sinais que nós devemos observar. Por exemplo, Paulo diz nas cartas dele, lá em Tessalonicenses, que na volta de Jesus, o anticristo será destruído. E o ímpio com o sopro da boca do Senhor. Entende? Então, para que Jesus volte, o anticristo tem que se manifestar. Vocês percebem? Então, há também essa questão. A palavra de Deus tem que se cumprir. Então, assim, Deus não vai estar lá. Perdão, hein, se eu estiver falando uma blasfêmia, hein? Me perdoe. Mas Deus não vai, de repente, estralar o dedo. Vou voltar agora. Lá no céu. Não é assim as coisas, né? Deus não é imaturo a esse ponto. É claro que o nosso mundo, as coisas que vem acontecendo na história, essa questão das misérias humanas, que é a guerra, fome e as pestes, que inclusive estão no livro do Apocalipse, né? Os 3 cavaleiros, que fazem contraponto com o primeiro cavaleiro, né? Ele vem vitorioso para vencer mais. Esse cavaleiro é Jesus. Por que ele vem vitorioso? Porque ele venceu a morte. E por que para vencer ainda mais? Porque quando ele voltar no fim dos tempos, no último dia, ele vai vencer todo o mal. Diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. E vai encerrar tudo isso no inferno. E nós viveremos o quê? A eternidade com o Senhor na sua bem-aventurança. Maranata, Senhor. É fantástico, mano. Tudo isso aí se estuda e é explicado para nós através da escatologia da igreja. Isso. A teologia, né? A teologia, ela abrange diversas áreas, né? A gente estuda cristologia, mariologia, e escatologia faz parte disso daí, né?
Mas a escatologia, como eu falei, né, ela tem várias ramificações. A gente pode olhar para a pessoa, pode olhar para a sociedade, pode olhar para a questão do cosmos. Que um dia toda essa criação que o Senhor fez, ela vai ser restaurada. A questão original. Que é como eu falei, né, na minha visão, ela vai ter um resgate daquilo que era o Gênesis, né? Plena comunhão com Deus. Eu acho que as pessoas ainda têm medo da volta de Jesus. Eu acho que as pessoas ainda receiam isso, porque a volta de Jesus requer em nós a conversão. Porque assim, ó, o tempo tá chegando, e o Apocalipse pra mim é isso, é um aviso, ó, o tempo tá chegando, gente, vamos aí. Tá na hora de, não pode deixar pra amanhã, tem que converter hoje. É hoje o dia de mudar, de buscar a santidade. Então, pra mim, é um grande sinal do que por que as pessoas têm medo da volta de Jesus, né? Olha, qualquer pessoa que estuda o Apocalipse, qualquer uma, sabe que o pano de fundo do Apocalipse é a palavra conversão. Qualquer pessoa que estuda escatologia ou que faz estudo bíblico sobre o Apocalipse, qualquer pessoa e de qualquer doutrina cristã, seja católico ou protestante, ela sabe. Né, a pessoa que estuda que o pano de fundo do Apocalipse é a conversão de vida. Então, meu irmão, se converta. Olhe aí para a sua vida, olhe como está caminhando. Eu vou olhar para a minha e vou buscar ver o que é que eu preciso ainda se converter. Veja que esse assunto, ele contempla muitas informações. E a gente falou só da palavra, né, irmão? Falou só do nome Maranata. Quando a gente vai falar da volta de Jesus mesmo, imagina. E a gente até avança para outras coisas, né? Falsos profetas e tantas outras situações. Mas nós trabalharemos esse em outros assuntos. Eu acredito que nós convidaremos aí, meu irmão, você será convidado muito mais vezes para estar conosco, para tratar alguns assuntos. E você que está nos acompanhando, meu irmão, minha irmã, continue acompanhando, continue ouvindo aí o podcast que nós estamos liberando, porque são assuntos que nós vamos conversando, vamos trazendo para uma realidade atual, né? Uma linguagem que nós estamos utilizando aí no dia a dia, para que cada dia mais nós possamos nos converter e chegar mais perto de Jesus, amém? E se você gostou do assunto, eu te sugiro aí o canal do nosso irmão Cabeça. Fala aí o nome do seu canal, irmão. É Emerson Cabeça, não tem nem... Emerson Cabeça com K. Né? Cabeça com K, porque é apelido, né? Não é um nome próprio. E lá tem inclusive uma playlist lá falando sobre um estudo aprofundado sobre o Apocalipse. Fiz logo quando eu comecei, né? Você vai ver que os 2 primeiros vídeos eu não sei nem olhar pra câmera direito. Mas graças a Deus eu fiz um estudo simples ali, né? Os vídeos têm entre 30 e 40 minutos ali, né? Para a gente fazer um estudo aprofundado sobre o Apocalipse, eu pretendo daqui a algum tempo fazer um novo estudo sobre o Apocalipse, mas de uma maneira muito mais planejada, né? Explicar pontos importantes, questões teológicas, né? Fazer uma nova playlist. Mas se você tiver uma curiosidade assim, de ter uma informação mais, pelo menos o básico, né? Se você assistir esses vídeos dessa playlist minha sobre o Apocalipse, você vai entender de uma maneira assim, muito mais fácil o que realmente o Apocalipse está falando. O Apocalipse não fala do fim do mundo. O fim do mundo é apenas uma parte dele. O objetivo do Apocalipse é contar a história cristã. Desde o início de quando Jesus nasceu até quando ele voltar. Então olha o processo, né? É uma história de amor de Deus contada, né? Porque Deus vem, nós somos a noiva dele, né? Vem, Senhor. Então, irmão, eu quero agradecer vocês, né, que estão aqui comigo hoje, ministrando essa mesa da palavra, né? Muito obrigado. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, está nos acompanhando. Que Deus abençoe você, que esse conteúdo seja próprio para você, seja frutuoso e que tudo isso seja algo que vai nos trazer cada dia mais a conversão. Desejo para você, meu irmão, uma excelente graça de Deus na sua vida e fique na paz. Falou, meu irmão, a paz de Jesus do meio das próximas. Fique na paz. Olha, Deus abençoe. Maria possa cobrir você com o seu manto. Tamo junto. Até a volta do Senhor. Maranata.